Introdução à Química Orgânica. Nessa primeira aula nós vamos fazer um breve histórico sobre como a química evoluiu ao longo dos anos, como o pensamento veio a ser desenvolvido até os tempos atuais. Até as primeiras décadas do século XIX, muitos cientistas acreditavam que os compostos orgânicos eram obtidos apenas a partir de organismos vivos, como os animais e vegetais. No século XVIII, Xi conseguiu isolar o ácido tártarico da uva, o ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite, a glicerina da gordura e a ureia da urina. Todos esses compostos citados são compostos orgânicos. Bergam, em 1777, definiu que a química orgânica era a química dos compostos existentes nos organismos vivos, enquanto a química inorgânica era a química dos minerais. Lavoisier, em 1777, analisou muitos compostos orgânicos e verificou que todos eles apresentavam um elemento químico em comum, o carbono. Ele identificou também outros elementos químicos, como o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Berzelius, em 1707, ele defendeu a teoria da força vital. Essa teoria falava que os seres vivos eles eram capazes de produzir compostos orgânicos porque eles tinham em seu interior uma força vital, uma energia vital. Porém, em 1828, Frederick Waller conseguiu sintetizar a ureia a partir de um composto mineral de acordo com a seguinte reação. Ele pegou o cianato de amônio, aqueceu e conseguiu produzir ureia. Aí, como assim? Ele conseguiu pegar um sal mineral, aqueceu e produziu algo orgânico. Isso derrubou totalmente a teoria da força vital, que falava que os compostos orgânicos só podiam vir de organismos vivos. Em 1845, Kolbe sintetizou pela primeira vez um composto orgânico a partir de seus reagentes. O composto que ele sintetizou foi o vinagre, também chamado de ácido acético. Conclusão: dessa época em diante, os químicos acreditavam que qualquer composto podia ser sintetizado em laboratório. E a ideia de que todo composto orgânico vinha dos seres vivos ela foi deixada de lado, foi abandonada. Kekulé, em 1858, propôs um novo conceito para a química orgânica que utilizamos até hoje. Definiu assim: química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que têm carbono. Vamos começar. Os compostos orgânicos são na maioria formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses átomos são chamados de elementos organógenos. Os átomos diferentes do carbono em uma substância orgânica são chamados de heteroátomos. Então, qual que é a utilidade da química orgânica? Até hoje já são conhecidos mais de 19 milhões de compostos orgânicos. Uma das áreas mais estudadas na indústria química é a indústria do petróleo. E tem também a indústria farmacêutica, que estuda bastante os compostos orgânicos a fim de sintetizá-los para a produção de medicamentos. Os compostos orgânicos eles podem ser naturais ou sintéticos. Os naturais, como o próprio nome pressupõe, eles têm origem natural, que são o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. Os sintéticos são aqueles que são produzidos pela indústria, que são os plásticos, corantes, medicamentos, inseticidas, roupas, entre outros. Átomo de carbono. O átomo de carbono possui uma massa atômica igual a 12 unidades, número atômico igual a 6. O átomo de carbono possui 4 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Kekulé fez 3 postulados sobre o átomo de carbono. O primeiro dele fala que o átomo de carbono é tetravalente. Isso quer dizer que ele pode fazer 4 ligações para atingir sua estabilidade. O segundo postulado de Kekulé fala que o carbono tem 4 valências livres e que essas valências livres são iguais entre si. No exemplo abaixo, a gente tem o cloroformo. Observe que o átomo de cloro pode ficar em qualquer posição, que isso não faz que a substância mude. Todas as representações indicam que a substância é o cloroformo. No terceiro postulado, ele fala que o carbono pode formar cadeias carbônicas. O que isso quer dizer? O carbono pode se ligar a mais carbonos, formando as chamadas cadeias carbônicas. No primeiro exemplo, a gente tem o metano. No segundo, a gente tem o etano, quando o carbono se liga a outro carbono.
No terceiro exemplo, a gente tem o carbono ligado a mais 3 carbonos, formando o butano. Atenção! Alguns elementos como o fósforo e o enxofre, eles conseguem formar cadeias carbônicas assim como o carbono. Porém, as cadeias não são tão longas, estáveis e variadas como acontece com o carbono. Propriedades gerais dos compostos orgânicos. Os pontos de ebulição e fusão são baixos. O ponto de ebulição é a passagem do estado sólido para o estado líquido, enquanto o ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Outra propriedade é que a solubilidade dos compostos orgânicos é alta em solventes apolares e a solubilidade é baixa em solventes polares. Em solução aquosa, os compostos orgânicos não conduzem bem eletricidade. Tipos de união entre átomos de carbono. Dois átomos de carbono podem ligar entre si através de uma, duas ou três tipos de ligação. Quais são então os tipos de ligação que o carbono faz? Ligação simples. O carbono pode se ligar a outro carbono ou ao hidrogênio, por exemplo, fazendo ligações simples. Essas ligações são chamadas ligações sigma. Ele pode fazer ainda ligação dupla. Quando o carbono faz ligação dupla, essa ligação dupla possui uma ligação π e uma ligação sigma. Pode fazer ainda ligação tripla. Quando o carbono faz uma ligação tripla, a gente tem uma ligação simples e duas ligações π. A gente pode representar as moléculas de carbono sobre diferentes fórmulas e fórmulas. Vamos falar quais são essas. A fórmula eletrônica, a fórmula estrutural, a fórmula molecular, a fórmula geométrica e a bond line. A fórmula eletrônica. Observe que na figura abaixo que a gente tem a estrutura do gás metano. A gente representa a bolinha e x para os elétrons livres da última camada. Essa fórmula também é chamada de fórmula de Lewis. A fórmula estrutural. Os pares de ligações são representados por traços e indicam ligações covalentes entre os átomos. A fórmula molecular é uma representação mais simples da molécula, indica os átomos e a quantidade deles na substância. A fórmula geométrica indica como poderia ser vista a molécula em 3 dimensões, mostra ainda o ângulo e suas ligações. Temos também a representação de bond line, que é uma representação também bastante simples da molécula que faz uso apenas de linhas para as ligações de carbono. Quando tem um grupo diferente, como no caso aqui é um grupamento hidroxila, a gente precisa representar ele na molécula. Nós podemos classificar o átomo de carbono de acordo com o número de carbonos que estão ligados a eles. Isso quer dizer, por exemplo, que um carbono que está ligado apenas a outro carbono é chamado de carbono primário. Quando o carbono está ligado a mais 2 carbonos, ele é chamado de carbono secundário. Quando o carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono, ele é chamado de carbono terciário. E por fim, quando o carbono está ligado a 4 outros carbonos, ele é chamado de carbono quaternário. As cadeias carbônicas. O átomo de carbono tem prioridade de formar cadeias carbônicas. Elas são classificadas em aberta, fechada ou mista. Uma cadeia aberta é aquela que possui pelo menos 2 extremidades ou pontas. Não há nenhum encadeamento, fechamento, ciclo ou anel nela. Observe nesse exemplo que o carbono está ligado de uma maneira linear, sem nenhum ciclo. Esses risquinhos aqui quer dizer ligação com o hidrogênio. Muitas vezes eles não são representados. A gente pode classificar ainda o carbono, uma cadeia aberta, de acordo com a presença de um heteroátomo ou não entre os carbonos. Quando uma cadeia não possui um heteroátomo, ela é chamada de homogênea. Quando uma cadeia possui um heteroátomo, ela é chamada de cadeia heterogênea. Nesse exemplo abaixo aqui, a gente tem um carbono só ligado a outros carbonos e a hidrogênio. Então,
Não tem nada de diferente, é uma cadeia homogênea. Já nesse caso, a gente tem um oxigênio entre carbonos. Como é algo diferente de carbono e hidrogênio, esse oxigênio é chamado de heteroátomo. As cadeias abertas podem ser classificadas de acordo com a presença de radicais ou ramificações na cadeia carbônica. Quando ela não possui radicais, possui só carbonos primários e secundários, a gente chama essa cadeia de cadeia normal. Quando ela possui carbonos terciários e quaternários, isso indica que ela possui radicais, então ela é chamada de cadeia ramificada. As cadeias carbônicas podem ser classificadas de acordo com o tipo de ligação química. Quando uma cadeia possui só ligações simples, ela é chamada de cadeia saturada. Quando apresentar uma ligação dupla ou tripla, ela é chamada de cadeia insaturada. As cadeias fechadas, também chamadas de cadeias cíclicas, elas apresentam os átomos ligados entre si, formando um ciclo, figura geométrica ou um anel. Essas cadeias elas podem ser classificadas de acordo com a presença ou não de um anel aromático. Uma cadeia acíclica ou não aromática. São cadeias fechadas que não possuem anel benzênico, que já veremos o que é isso mais adiante. No exemplo abaixo, a gente tem o carbono ligado a outros 3 carbonos formando um quadradinho. Então, é uma cadeia fechada. Cadeia aromática. É aquela que possui anel aromático ou anel benzênico. O anel aromático é quando o carbono se liga formando um hexágono e possuem ligações duplas alternadas. Por exemplo, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Sempre que for assim, tiver alguma dessas 3 representações, isso indica que é um anel aromático. As cadeias aromáticas podem ser classificadas de acordo com o número de anéis aromáticos. Quando uma cadeia possui apenas um anel, este caso e este aqui, ela é chamada de cadeia mononuclear. Quando a cadeia possui vários anéis aromáticos, como este caso, 2 anéis aromáticos, ela é chamada de cadeia polinuclear. Cadeias polinucleares podem ser classificadas ainda em polinucleares isolados, quando essas cadeias estão separadas por uma ligação, como é este caso, no caso abaixo, e há um átomo de carbono entre eles. Ou polinucleares condensados, que quando os anéis benzênicos compartilham átomos entre si. Por exemplo, este anel benzênico compartilha com esse carbono e esse carbono. E este anel benzênico compartilha este carbono e este carbono. Isso é uma cadeia aromática com polinuclear condensado. As cadeias fechadas ainda podem ser classificadas de acordo com a saturação. Lembra que a gente falou lá em cadeias abertas sobre saturação? Que quando tem ligação simples, aqui também é a mesma coisa. Quando a cadeia for fechada e tiver apenas ligações simples, a gente chama essa cadeia de saturada. Como a gente já tinha falado lá de insaturação, nesse caso aqui a gente tem uma insaturação aqui, que é uma ligação dupla. Tripla não vai ter porque a cadeia ela é fechada, o carbono faz só 4 ligações, então não teremos ligações triplas em cadeias fechadas. Sempre que tiver uma ligação dupla, essa cadeia então é chamada de insaturada. As cadeias fechadas podem ser classificadas ainda de acordo com a presença ou não de um heteroátomo. Se a cadeia apresentar apenas carbono e hidrogênio, essa cadeia é chamada de cadeia homogênea ou homocíclica. Se ela apresentar um átomo diferente de carbono e hidrogênio, como é este caso, a gente chama essa cadeia de cadeia heterocíclica. Então a gente já viu que cadeia aberta ou que cadeia fechada. Agora tem as cadeias mistas. As cadeias mistas nada mais são do que uma mistura entre cadeia aberta e cadeia fechada. Observe que na parte inferior a gente tem um quadradinho formado por 4 carbonos. Esta é uma cadeia fechada. Na parte superior a gente tem uma cadeia aberta formada por 4 carbonos também. Então essa cadeia de carbonos é classificada como uma cadeia mista.
Então, vamos revisar agora o que a gente já viu até agora. A gente viu que a química orgânica é a parte da química que estuda as substâncias que apresentam carbono. A gente viu que Kekulé fez 3 postulados. O primeiro postulado dele falava que o carbono era tetravalente, porque ele tinha 4 elétrons na última camada. O segundo postulado fala que as valências são equivalentes, que a posição da ligação não importa, se está para cima, para baixo ou para os lados. O terceiro postulado ele fala que o carbono se une e forma as cadeias carbônicas. Então, a gente agora pode classificar as cadeias carbônicas em aberta, fechada ou mista. As cadeias abertas podem então ser chamadas de acíclica ou alifática. Essas cadeias podem ser classificadas baseadas na disposição de seus átomos. Se ela apresentar apenas carbonos primários e secundários, ela é uma cadeia normal. Se ela apresentar carbonos terciários e quaternários, essa cadeia é ramificada. A gente analisa também o tipo de ligação que há nessa cadeia. Se tiver apenas ligações simples, esta cadeia é então chamada de saturada. Se essa cadeia tiver ligações duplas ou triplas, essa cadeia é chamada de cadeia insaturada. Temos ainda a classificação baseada na natureza dos átomos. Se a cadeia apresentar apenas carbono e hidrogênio, essa cadeia é chamada de homogênea. Se essa cadeia apresentar um heteroátomo, um átomo diferente de carbono e hidrogênio, ela é então chamada de heterogênea. As cadeias ainda podem ser fechadas ou cíclicas. Temos ainda as cadeias fechadas ou cíclicas. Elas são divididas em alicíclica e aromática. As alicíclicas é quando não possui o anel benzênico. Então a gente vai analisar a disposição dos átomos. Se ela apresentar apenas carbonos secundários, é chamada de cadeia normal. Se ela apresentar carbonos terciários e quaternários, é chamada de ramificada. A gente analisa aqui também o tipo de ligação que há nos carbonos. Se apresentar apenas ligações simples, é chamada de cadeia saturada. A gente analisa também o tipo de ligação. Se apresentar somente ligações simples, é chamada de cadeia saturada. Se apresentar ligações duplas, ela é insaturada. Ligações triplas não fazem sentido numa cadeia fechada, porque o carbono faz 4 ligações. Temos ainda a classificação baseada na natureza dos átomos. Se tiver apenas carbono e hidrogênio, é chamada de homocíclica. Se tiver qualquer átomo diferente disso, é heterocíclica. Já as cadeias aromáticas podem ser divididas em mononuclear, quando tem apenas um anel benzênico, ou polinuclear, quando tem mais de um anel benzênico. As cadeias aromáticas podem ser divididas em polinuclear, com núcleo isolado, ou núcleo condensado. Quando tem núcleo isolado, quer dizer que os anéis não compartilham átomos entre si. Já em núcleo condensado, há o compartilhamento de átomos entre os anéis. E por fim, temos as cadeias mistas, que são uma mistura de cadeias fechadas e cadeias abertas.